Olha, quem nunca sentiu uma queimação, aquele mal-estar, aquela sensação que às vezes nem é tão específica, você nem sabe direito de onde vem o problema, aquele mal-estar, aquela queimação que vem até o pescoço às vezes. E aí você não se dá conta de que pode ter um problema de estômago e que pode ser solucionado, tá? As recomendações que nós vamos fazer aqui podem ajudar muito você a identificar o especialista que você vai procurar. Estou recebendo aqui o doutor Moreira Filho, já está chegando aqui no estúdio do Jornal do Piauí. Doutor, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Obrigado pelo convite, acho um tema muito relevante e é sempre um prazer estar podendo falar algo à população sobre isso. Bom, vamos falar um pouco sobre esse assunto. Gastrite, ela pode acontecer em qualquer... Refluxo, né? Refluxo, perdão. O refluxo, gastrite. Aliás, a primeira pergunta já pode ser essa. Gastrite leva a refluxo, refluxo provoca gastrite? Ou não tem nada a ver uma história com outra? Não, são entidades distintas, né? Gastrite é a inflamação da mucosa do estômago e o refluxo é um quadro que ocorre quando há retorno do suco gástrico do estômago para o esôfago, levando uma queimação mais na região superior e também sintomas orofaríngeos, na garganta. Nós temos, inclusive, aqui no nosso quadro, a imagem que pode ajudar a compreender mais o refluxo, doutor. Nós temos aí um estômago com um aspecto mais saudável e outro que apresenta um problema de refluxo. Qual a diferença? Perfeito. Então, se me permitem, o que acontece? Normalmente aqui tem o estômago e aqui tem o esôfago. Existe uma região de transição chamada esfíncter esofágico, que é na região onde ocorre a passagem do esôfago para o estômago no hiato, no diafragma. Então tem uma região muscular chamada esfíncter. Aqui está normal, está fechadinho, pressão normal. Então o ácido não consegue subir, você vê que ele vem e volta. Situações que podem levar a uma hipotonia, a uma pressão baixa dessa região, ou então a uma abertura desordenada, abre frequentemente. E com isso, o ácido que está aqui, ele vai subir para o esôfago e chegar até também, às vezes, na garganta, e por isso que é uma grande variedade de sintomas e sinais decorrentes do refluxo gastroesofágico. Então, esse esfíncter, ele fica abrindo e fechando. Isso. O mais frequente é uma abertura desordenada, é muito frequente e sem coordenação com a deglutição, mas pode também ele estar hipotônico, ter uma pressão muito baixa. Um mecanismo ou outro vai favorecer o refluxo gastroesofágico. Muito bem. Então vamos falar a respeito de alguns sintomas que podem ajudar você na identificação desse problema, tá? Vamos lá. Na tela, azia ou queimação. E essa azia pode chegar até o pescoço, doutor? Então, esse é o sintoma mais frequente, é o chamado sintoma típico. É a pirose, é aquela queimação que vem desde a região do estômago pelo contato do ácido com o esôfago. Então, ocorre uma queimação nessa região e muitas vezes provocando, inclusive, uma dor no peito que muitas vezes é confundido com um quadro de infarto do miocárdio. Também muito frequente é aquela regurgitação, que é a sensação que você come e o alimento volta. Seriam os dois sintomas mais frequentes do refluxo. Tá, agora existe... A estrutura do estômago é preparada para esse ácido. Exatamente. O pescoço não é, por exemplo. Pode gerar algum tipo de problema mais sério? Isso. A mucosa do estômago, ela produz ácido. Então, é um ambiente adequado para isso, para iniciar o processo digestório. A mucosa esofágica, não. Então, ela é sensível ao ácido. Pode levar a uma esofagite, a uma inflamação. E, em casos eventuais, a situações neoplásicas que não são muito frequentes. Menos ainda é a laringe, a garganta. Se bater ácido aqui, vai incomodar. Pode dar tosse frequente, pigarro crônico, aquele aperto na garganta, o chamado bolo ou globus faríngeo, que muita gente fala, tem uma coisa que eu não sei, que não desce. Isso é o globus. E até quando há um retorno que atinge as vias aéreas, quadros crônicos de falta de ar, de asma crônica. Tudo isso pode acontecer. Então vamos falar mais a respeito de sintomas, além da azia e queimação, que pode acontecer, repito, até o pescoço, essa dor torácica, dor no peito que o senhor referiu, que pode indicar esse problema. As pessoas achando que é um problema de coração, pode ser um problema de estômago. Existem outras partes do corpo, as costas, que podem apresentar algum tipo de dor? Perfeito. Não, o que ocorre com muita frequência é isso que você falou, que eu já tinha colocado antes. É o retorno do ácido para o esôfago causar um incômodo, porque o esôfago vai responder. Ele vai contrair de maneira mais forte para tentar eliminar esse ácido. E essa contração esofagiana vai provocar uma dor no peito
que muitas vezes o paciente pensa que é um quadro de infarto agudo do miocárdio, aí procura o cardiologista, faz uma bateria de exames, eletrocardiograma, esteira, termométrico e não dá nada. E aí o cardio nos encaminha para uma aprofundação na nossa área, né? Bom, vamos lá. Então, o próximo sintoma que a gente vai destacar aqui é doenças pulmonares de repetição. Pneumonia, asma, tudo isso pode acontecer por causa do refluxo? Embora não seja tão frequente como as queixas anteriores, podem acontecer. O retorno de ácido pode atingir as vias aéreas, ser aspirado, provocar quadros crônicos de asma e até mesmo, raramente, pneumonia. Por outro lado, a mucosa do esôfago é muito semelhante à da traqueia. Então, o ácido no esôfago pode provocar, por mecanismo reflexo, uma constrição dos brônquios, que também responderia por quadros crônicos de asma, embora sejam situações menos frequentes. Agora, doutor, vamos falar um pouco sobre o que fazer. A pessoa sentiu, no momento daquela sensação, ela toma algum tipo de medicação, bebe um leite, toma água, o que é que pode funcionar no cenário? Bom, veja, é importante saber que a doença do refluxo gastroesofágico depende muito dos hábitos de vida. Vários alimentos, especialmente frituras, fast food, café preto, condimentos picantes, tabagismo, excesso de peso, tudo isso são fatores que vão atuar naquele músculozinho que eu falei, predispondo ao refluxo. Então, o ideal mesmo é ter um estilo de vida saudável, manter-se dentro do peso ideal. Uma vez com o sintoma, beber leite não. Leite não, né? Isso é um grande mito. Na realidade, pode dar um alívio imediato, mas depois vai intensificar, porque o cálcio estimula a secreção ácida, tá? Então, pode usar antiácido para aliviar e as medicações, tem muitas no mercado com potencial para tratar isso, mas sendo usados mais frequentemente, um período mínimo de 2 meses associado a hábitos alimentares. Reduzir o peso muitas vezes é o suficiente para controlar esses sintomas. Raramente pode haver alguma indicação de cirurgia, especialmente se o paciente tiver o que a gente chama de hérnia hiatal volumosa. Então é difícil um caso cirúrgico. Agora, o exame, como é que identifica se o paciente tem esse problema? O exame inicial sempre será o exame endoscópico, aquele exame que você é feito sedado em um consultório clínico especializado. Não precisa ter medo, não vai faltar ar, não vai morrer. É sedado, acompanhado por anestesista, por monitor, e a gente coloca um aparelho de fibra óptica para identificar se há alguma alteração na mucosa no esôfago e se há uma hérnia hiatal associada. Não havendo, podem ser solicitados outros exames mais aprofundados. É bom dizer que a endoscopia normal não exclui o refluxo gastroesofágico. Aí tem a opção de tratar empiricamente ou aprofundar em outros métodos mais avançados. Doutor Moreira, eu queria agradecer ao senhor. Muito obrigado pela participação com a gente aqui no Jornal do Piauí. Médico Moreira Filho participando. Muito obrigado mesmo. Prazer foi meu. Espero ter contribuído sim, porque há sempre muitas dúvidas nesse tema, né? Então é importante sempre estar aqui falando à população. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor. Obrigado mesmo pela participação.